Daniel capítulo de número 1. E hoje seria um bom dia para Jesus voltar. Vai acabar esse calor, né? Tá difícil, mas eu fico mais crente no calor, né? Porque eu penso, meu Deus, lá no céu vai ser tudo perfeito. Nem calor demais, nem frio demais. Vai ser tudo perfeito para a glória de Deus. Daniel capítulo de número 1. Vamos ler o capítulo inteiro. A leitura é um pouco extensa, mas eu peço que os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. Diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos, em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos que são os vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos mancebos que comem a porção de manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 mancebos, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Amém? A igreja pode se assentar. A leitura foi um pouco extensa, mas eu prometo não ser cansativo aos irmãos. E vamos aqui para a introdução da palavra do Senhor. O capítulo 1 de Daniel, ele vai retratar acerca do período de 605 a.C.,
quando o reino de Judá chega ao fim e Jerusalém é tomada por Nabucodonosor. E ele ordena que se levem jovens mais formosos e habilidosos para serem preparados na cultura pagã e para que se possam apresentar ao rei após 3 anos. É uma história bem conhecida, né, por todos nós, bem inspiradora, que vai nos levar a entender que mesmo nós estando na Babilônia, nós temos o poder de escolha. Ou servimos ao diabo aceitando as suas condições, ou mostramos fidelidade ao nosso Deus, crendo mesmo não vendo. Neste contexto, é importante ressaltar sobre uma arma poderosa que temos deixado de usar, que é a fé. Em Hebreus 11, versículo de número 1, vemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, Daniel, quando decidiu não se contaminar, ousou através da fé. E a sua convicção e certeza era que ao temer ao Senhor e fazer o que é certo, Deus o honraria. Então nós vemos, igreja, que Daniel, ele vai se colocar diante de uma situação na qual ele é obrigado a comer o manjar do rei, ele é forçado a beber o vinho do rei, porém, em terra estranha, ele não sabia como era feito o preparo daquela comida, daquela bebida. Então, certamente, pelo conhecimento que Daniel tinha acerca do que lhe foi ensinado quando estava no povo judeu, ele então decidiu não comer e não beber aquilo que lhe foi imposto. Só que essa decisão, ela se torna difícil, principalmente num cenário em que ele foi levado cativo. Ele não tinha certamente uma opção de não fazer. Certamente aqueles outros que foram levados também não tinham essa opção. Mas Daniel, Misael, Azarias e Ananias, eles estavam entre os jovens que se destacavam pela sua formosura, pela sua beleza, e eles receberam a comida do palácio, o manjar do rei. E aí nós vemos que muitas das vezes na nossa vida nós recebemos muitos manjares que são entregues pelo mundo. Nós recebemos propostas sedutoras, propostas nas quais vamos tentar. Porque Daniel poderia ter falado: não, eu vou comer o melhor, é o manjar do rei, é a melhor comida. Eu já estou sendo levado cativo para este lugar de um povo estranho e estão me dando a oportunidade de comer o melhor daquela terra. Mas Daniel decidiu não se contaminar. Daniel decidiu em seu coração que ele não comeria e não beberia daquilo que ele não sabia para que estava sendo oferecido, para que estava sendo ofertado. Então Daniel é tomado de temor ao nosso Deus, e no versículo de número 8 vemos claramente que ele decide não se contaminar. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, porque eu achei muito mais claro esse versículo nessa versão, que diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Então, igreja, quando nós olhamos para essa decisão, entendemos que Daniel era um homem sábio, que Daniel, ele guardava aquilo que ele tinha aprendido, ele guardava a palavra de Deus em seu coração, e mesmo em território estranho, ele não deixa o território influenciá-lo. Porque muitas vezes nós falamos assim: eu fui influenciado pelo ambiente, eu fui influenciado por aquilo ou por isso. Mas Daniel foi levado cativo para a Babilônia,
mas não deixou a Babilônia entrar dentro dele. Então Daniel decide não se contaminar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E uma pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite: nós estamos aceitando as ofertas de Satanás? Nós estamos aceitando aquilo que Satanás tem ofertado? Ou nós estamos recusando? Ou nós estamos decidindo não nos contaminarmos com os manjares de Satanás? Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Aqui vem algumas reflexões que muitas das vezes nós usamos, e algumas vezes nós dizemos: se eu me assentar à mesa com eles, serei visto, então eu conseguirei o que eu almejo. Não se assente na roda dos escarnecedores. Aquilo que é teu, o Senhor vai dar. Você não precisa se assentar na roda dos escarnecedores. Você não precisa perder a sua identidade. Você não precisa perder a sua essência. Você precisa continuar sendo santo, vivendo de acordo com a palavra, porque aquilo que é teu, o Senhor vai te dar. E muitas das vezes nós dizemos também: se eu estiver junto do fulano, do Beltrano, eu vou poder me destacar. Mas o fulano e Beltrano não servem ao Senhor. O fulano e Beltrano só tem a Babilônia para te oferecer. O que você vai fazer? Qual é a sua escolha nessa noite? Você vai decidir se contaminar ou vai decidir não se contaminar? Fica a pergunta, reflita consigo mesmo. E são tantas decisões, igrejas, que nós tomamos, e muitas delas são errôneas, porque deixamos de fazer como Daniel, porque deixamos de priorizar o que é santo, e nós trocamos o santo pelo profano. E Daniel é o exemplo que devemos seguir. Quando a proposta vier, quando os manjares vierem à nossa porta, devemos dizer: eu não quero, eu não aceito, eu não vou me contaminar com isso. Não vale a pena perder a santidade por qualquer manjar que me venha a ser oferecido. Não vale eu perder a minha comunhão com Deus por um prato de lentilha. Não vale a pena eu perder tudo aquilo que eu tenho construído com o Senhor por causa de um manjar do rei. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Nós vivemos as propostas todos os dias. Todos os dias o manjar do rei bate à nossa porta e vem até nós. E esse manjar é atrativo, mas o que vale mais que a presença do Espírito Santo na nossa vida? O que vale mais? Nada. Nada deve se sobressair a presença do nosso Deus. Porque se não temos a presença do Espírito Santo, nós não temos nada. E nós precisamos entender isso nessa noite, igreja. Porque muitas das vezes nós damos desculpas. A desculpa é: eu não tenho opção. Ou eu faço ou eu perco o emprego. Ou eu faço ou eu perco a promoção. Ou eu faço ou eu perco a amizade. O que vale mais? Essas coisas ou o Espírito Santo de Deus na sua vida? O que vale mais? Então, nós colocamos empecilhos que muitas das vezes vêm como coisas que não dá para ser deixado e na verdade dá, e nós não temos medo de perder o principal, que é a presença de Deus. Quantos eu conheço que aceitaram os manjares do rei e hoje estão perdidos no lamaçal de pecado, porque decidiram se contaminar.
Salmos 51:11, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Davi roga ao Senhor dizendo: não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, Davi entendia que após aquela queda, após o pecado que ele havia cometido, ele poderia perder tudo, menos a presença de Deus. Ele entendia o peso que o Espírito Santo tinha na vida dele. Ele entendia a importância do Espírito Santo na vida dele. Então, Daniel decidiu não se contaminar. E foi só ele na Bíblia? Não. Quando nós vamos para Gênesis 39:12, José decidiu fugir, ao invés de se deitar com a mulher de Potifar. Ele era escravo, mas tinha temor a Deus. Teoricamente ele também não tinha opção, mas ele fugiu. Quando você achar que você não tem opção, você tem sim. Todos nós temos opção, todos nós temos escolhas a fazer. E não há nada que impeça eu e você de decidir servir a Deus verdadeiramente. Não há nada que nos impeça servir a Deus verdadeiramente. Então, igreja, o ambiente ele não pode ser a desculpa para pecar, pois o que carregamos dentro de nós tem o poder de guiar tudo o que fazemos do lado de fora. O que carregamos dentro de nós tem o poder de guiar tudo o que fazemos do lado de fora. Então você se contamina se você quiser. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. E nós vemos algo interessante também nessa passagem, que a fé de Daniel o fez influenciar Ananias, Misael e Azarias, que aceitaram a proposta de Daniel e seguiram como ele propôs em seu coração. O que nós aprendemos com isso, igreja? A tua renúncia tem o poder de influenciar aqueles que estão dispostos a seguirem em santidade. Se você renunciar e você tiver do seu lado pessoas que querem viver em santidade, você vai influenciar eles também. Então vocês juntos vão decidir não se contaminar. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Daniel, capítulo de número 1, versículo 13 ao 16. Vamos ler aqui, eu já li no começo, mas para recapitular diz assim: então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te haja com os teus servos. E ele conveio nisto e os experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhe dava legumes. Quando decidimos honrar a Deus, Ele é fiel para conosco. Daniel disse algo convicto, porque cria que o seu Deus iria fazer cumprir a palavra que ele havia dito. Daniel tinha convicção que aquilo que ele disse, o nosso Deus iria fazer se concretizar. Porque qual é a lógica de uma pessoa que está comendo legumes e bebendo água de engordar, de ficar forte? Isso não existe. Não existe. Pela lógica humana, aqueles que comiam os manjares do rei eram para estar mais fortes e bonitos. Mas não. Aqui nós vemos que eles viram que os semblantes estavam melhores e eles estavam mais gordos e mais fortes do que aqueles que estavam comendo os manjares do rei. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então nós deixamos, igreja, de receber muitas bênçãos por não crer e por não verbalizar. Tememos o mal, recuamos e deixamos de ser abençoados. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas Provérbio 18:21 vai dizer que a língua ela tem o poder de dar a vida e de tirar a vida. Então, se a língua tem poder,
o que nós falamos tem efeito no mundo espiritual. Aquilo que nós falamos com fé, convictos de que Deus vai fazer, Deus faz. Então, assim foi na vida de Daniel. Por isso que Daniel experimentou esse milagre. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. A palavra tem poder. E quando nós entendemos isso, igreja, nós passamos a alcançar coisas novas. Às vezes eu brigo muito com a minha esposa nesse sentido. Às vezes ela fala, não vai dar certo. Eu falo, vai dar certo sim. Ela fala, não vai dar certo. Vai dar certo. E aí às vezes ela fica brava comigo e fala, vai dar certo em nome de Jesus. Eu repreendo toda a palavra contrária. E aí ela fica meio brava. Eu falo, a palavra tem poder. Então mesmo que tudo diga não, eu creio que vai dar certo. Eu continuo crendo. E é assim que eu sigo. E foi assim que Daniel fez. Ele creu que se ele comesse legumes e bebesse água, ele estaria melhor que os outros mancebos. E ele sabia que isso seria possível porque ele estava recusando, rejeitando os manjares que eram oferecidos a deuses pagãos. Então ele sabia que Deus agiria em seu favor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, o nosso corpo responde diferente. Por isso que os legumes e a água deram certo. Porque cada célula que há em nosso corpo está subordinada a fazer a vontade do eu sou que sou. Quando nós nos procuramos a fazer a vontade do Senhor, então a nossa célula se subordina a fazer a vontade do eu sou que sou. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E quantas vezes, igreja, nós somos tentados a cumprir o desejo mortal dessa carne? Quantas vezes nós somos incitados a deixar a Cristo pelos manjares de Satanás? Quantas vezes deixamos de fazer o que é certo porque escolhemos o errado? A decisão, igreja, está na minha e na tua mão. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir, mas somos nós que condenamos a nossa alma ao inferno. Tem muita gente que acha que é o diabo que vai nos levar para o inferno. Não é não. Ele vai junto se você for. Quem tem o poder de lançar no inferno é Deus. O que Satanás vai fazer comigo e contigo é te tentar para que eu e você tenhamos a mesma sentença dele. Ele não tem poder sobre a nossa alma. Quem tem é Deus. É tanto que a Bíblia vai falar em Apocalipse que aqueles que não foram achados no livro da vida foram lançados no lago de fogo e enxofre. E quem foi para lá também? Satanás. Então Satanás não tem poder de te lançar no inferno, mas ele te tenta para que você caia e tenha a sua sentença. Então não dê a desculpa que tudo é o diabo. O diabo tem a sua parcela de culpa, mas você vai para o inferno se você quiser. Assim como Daniel decidiu não se contaminar, eu e você também podemos decidir assim. Daniel estava num cenário muito mais adverso. Daniel foi levado cativo. Daniel estava no palácio. Estava sendo obrigado a comer aquilo que ele não sabia a procedência. Mas ele decidiu não se contaminar e Deus o honrou. Então, se nós fizermos isso, certamente o Senhor também nos honrará. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Daniel 1, do 17 ao 20, quem quiser acompanhar, já estou finalizando. Diz assim: ora, a estes 4 mancebos Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência
Sobre que o rei lhe fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos, ou seja, mais entendidos, mais sábios, do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Então, a nossa decisão de não negar a Jesus e de resistir aos manjares do diabo vai nos trazer bênçãos inimagináveis. O Senhor vai nos honrar espiritualmente e na área da nossa vida secular, porque nós decidimos não nos contaminar com os manjares do reino. Então nós vemos que foi tão incrível que esses 4 mancebos, eles foram achar 10 vezes mais sábios do que os magos e os astrólogos que haviam reinado de Nabucodonosor. Ou seja, a sua decisão de não se contaminar trará frutos para a sua vida. Decida não se contaminar nesta noite. Decida hoje deixar o seu pecado de estimação. Decida hoje deixar as amizades que te afastam de Deus. Decida hoje deixar de estar em ambientes que envergonham o nome do Senhor. Salmo 1. Decida hoje viver em santidade. Decida hoje priorizar a eternidade com Cristo. E decida hoje não se contaminar. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.